Imagine viver em um lugar onde seu povo é tratado como escravo, onde cada dia começa antes do nascer do sol e termina apenas quando o corpo já não aguenta mais. Imagine acordar sabendo que seu trabalho não é para sua família, não é para sua terra, não é para seu futuro, mas para enriquecer aqueles que o oprimem. Onde cada ordem precisa ser obedecida, onde cada erro pode custar uma punição severa, onde a esperança parece algo distante, quase impossível. Agora imagine crescer ouvindo histórias de liberdade, histórias sobre promessas feitas por Deus aos seus antepassados, promessas de uma terra, de um futuro, de um povo livre. Mas olhando ao redor, tudo o que você vê são correntes invisíveis. Essa é a realidade do povo de Israel no Egito. Essa é a história de Moisés e do Êxodo, uma das narrativas mais marcantes, poderosas e transformadoras registradas na Bíblia. Tudo começa no Egito. Muitos anos antes, os israelitas haviam chegado ali por causa de José. Ele havia salvado o Egito da fome e se tornado uma autoridade importante no reino. Por causa dele, sua família encontrou abrigo, segurança e prosperidade naquela terra. Mas o tempo passou. As gerações mudaram. José morreu, seus irmãos morreram. E todos daquela geração desapareceram. E então um novo faraó subiu ao trono. Um faraó que não conhecia José. Um faraó que não tinha nenhuma ligação emocional com o povo de Israel. Ele olhava para os hebreus e não via aliados. Via uma ameaça. Os israelitas estavam crescendo rapidamente. Famílias grandes, muitas crianças, muitos trabalhadores. A população aumentava de forma impressionante. O faraó começou a temer aquilo. Ele pensava: se houver uma guerra, eles podem se unir aos nossos inimigos e lutar contra nós. O medo gerou desconfiança. A desconfiança gerou opressão. Então o faraó decidiu agir. Os israelitas foram transformados em escravos. Eles foram forçados a trabalhar em construções gigantescas, levantando cidades, armazenando riquezas e sustentando o poder do Egito com o próprio suor. O trabalho era brutal. Homens carregavam pedras pesadas sob o sol escaldante. Mulheres trabalhavam sem descanso. Crianças cresciam vendo seus pais exaustos todos os dias. Mas havia algo que surpreendia os egípcios. Quanto mais o povo era oprimido, mais ele crescia. Era como se nenhuma força conseguisse impedir aquele povo de continuar existindo. Isso irritava profundamente o faraó. Então, ele tomou uma decisão cruel. Ordenou às parteiras hebreias que matassem todos os bebês meninos que nascessem entre os israelitas. Era uma tentativa de enfraquecer o povo. Mas as parteiras temiam a Deus. Elas não obedeceram à ordem. Quando o faraó percebeu isso, ele decretou algo ainda mais terrível. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser lançado no rio Nilo. Foi nesse cenário sombrio que nasceu um menino chamado Moisés. Sua mãe, Joquebede, sabia que aquele bebê corria perigo desde o primeiro instante de vida. Mesmo assim, ela o protegeu como pôde. Durante 3 meses ela conseguiu escondê-lo. Mas bebês crescem. E bebês choram. Chegou um momento em que escondê-lo se tornou impossível. Foi então que Joquebede tomou uma decisão que exigia uma fé extraordinária. Ela pegou um pequeno cesto, impermeabilizou o cesto com piche e betume para que a água não entrasse. Colocou o bebê dentro e o deixou entre os juncos às margens do rio Nilo. Era um gesto cheio de dor, mas também cheio de esperança. Era como se ela dissesse: Deus, agora ele está em tuas mãos. A irmã do bebê, Miriam, ficou observando de longe. Ela queria ver o que aconteceria. Pouco tempo depois, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Entre os juncos, algo chamou sua atenção. Um pequeno cesto. Ela pediu que uma serva o trouxesse. Quando abriu o cesto, encontrou um bebê chorando. A princesa imediatamente percebeu que era um bebê hebreu. Mesmo assim, seu coração se encheu de compaixão. Naquele momento, o destino daquele menino mudou. Miriam então se aproximou com coragem e perguntou: quer que eu chame uma mulher hebreia para cuidar do bebê? A princesa respondeu que sim. E assim, sem saber, ela permitiu que a própria mãe de Moisés cuidasse dele. Joquebede recebeu seu filho de volta e ainda foi paga para criá-lo. Quando Moisés cresceu, ele foi levado ao palácio e criado como filho da filha do faraó. Ele recebeu educação egípcia, aprendeu sobre política, cultura, escrita e liderança. Mas havia algo dentro dele que nunca mudou. Ele sabia quem era. Ele sabia de onde vinha. Ele sabia que seu povo estava sofrendo. Um dia, já adulto, Moisés saiu para observar a situação dos hebreus e viu algo que despertou sua indignação.
Um egípcio estava espancando brutalmente um hebreu. Moisés olhou ao redor. Não havia testemunhas. Movido pela raiva e pela injustiça, ele atacou o egípcio e o matou. Depois, escondeu o corpo na areia. Mas a verdade sempre encontra uma forma de aparecer. No dia seguinte, Moisés tentou separar dois hebreus que estavam brigando. Um deles respondeu com desprezo: "Quem te colocou como líder sobre nós? Vai nos matar como matou o egípcio?" Moisés percebeu imediatamente. Seu segredo havia sido descoberto. Quando o faraó soube do ocorrido, ordenou sua morte. Moisés fugiu. Ele deixou o Egito, o palácio e tudo o que conhecia. Foi para o deserto de Midian. Ali sua vida mudou completamente. Ele se casou, formou uma família e passou a trabalhar como pastor de ovelhas. Anos se passaram. Décadas, talvez. Parecia que o capítulo do Egito havia ficado para trás, mas Deus ainda tinha planos para Moisés. Um dia, enquanto conduzia o rebanho perto do Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça estava em chamas, mas não se consumia. O fogo queimava, mas a planta permanecia intacta. Intrigado, Moisés se aproximou. Então ouviu uma voz: "Moisés, Moisés." Era Deus. Deus disse que tinha visto o sofrimento do povo de Israel. Tinha ouvido seus clamores e havia decidido agir. Então veio a missão. "Moisés, eu o enviarei ao faraó para libertar o meu povo." Moisés ficou assustado. Ele tentou argumentar: "Quem sou eu para fazer isso?" Mas Deus respondeu: "Eu estarei com você." Mesmo com dúvidas, Moisés aceitou. Ele voltou ao Egito com seu irmão Arão. Diante do faraó, eles transmitiram a mensagem divina. "Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir." Mas o faraó respondeu com arrogância: "Quem é o Senhor para que eu o obedeça?" Então começaram as pragas. Primeiro, o Nilo se transformou em sangue. Depois vieram rãs, depois piolhos, depois moscas. O gado morreu. Feridas cobriram o corpo dos egípcios. Granizo destruiu plantações. Gafanhotos devoraram tudo. Trevas cobriram a terra por 3 dias. Cada praga mostrava que o poder de Deus era maior do que qualquer poder humano. Mas o coração do faraó continuava endurecido. Então veio a última praga, a mais decisiva. Naquela noite, o primogênito de cada família egípcia morreria. Mas Deus deu instruções ao povo de Israel. Eles deveriam sacrificar um cordeiro e marcar as portas com seu sangue. Quando o anjo da morte passasse pela terra, ele veria o sangue e passaria por cima daquela casa. Foi assim que nasceu a Páscoa. Naquela noite, um grande clamor tomou conta do Egito. O filho do faraó morreu. E finalmente ele cedeu. Chamou Moisés e disse: "Levantem-se e saiam do meio do meu povo." Depois de séculos de escravidão, os israelitas estavam livres. Deus os guiava com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas pouco depois, o faraó mudou de ideia. Ele reuniu seu exército e saiu em perseguição. Quando os israelitas viram o exército chegando, entraram em desespero. À frente estava o mar. Atrás vinha o exército mais poderoso da época. Parecia o fim. Mas Moisés declarou: "Não tenham medo. Permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor." Então Deus ordenou que Moisés estendesse o cajado sobre o mar. O vento soprou a noite inteira, e as águas se abriram. O povo atravessou pelo meio do mar em terra seca. Quando os egípcios tentaram seguir, o mar voltou ao normal, e o exército do faraó foi derrotado. Naquela manhã, o povo de Israel estava livre. A escravidão havia terminado, e uma nova jornada começava. Tudo começou com um bebê em um cesto, e se transformou em uma das maiores histórias de libertação da humanidade. Uma história que atravessa gerações. Uma história que continua inspirando fé, coragem e esperança até hoje.